Começa agora o programa Celebrando a Vitória. Apresentação, Pastor Davi Dória. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo a... O pastor Celestino. Irmãos ouvintes, é um prazer falar com os irmãos novamente, né? A palavra que eu queria trazer é uma palavra de alerta, de despertamento para os irmãos, para aquilo que nós estamos a viver nestes tempos, né? A palavra de Deus, ela nos adverte já no livro de Romanos. Muitos não se apercebem do que está tudo escrito, né? Está se cumprindo apenas aquilo que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 1, capítulo 1 em diante. Seria bom que os irmãos meditassem nesse capítulo e vissem o que está acontecendo, o que está se passando. Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo 1, ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade e a iniquidade, né? E nós vemos isso, né? Que a ira de Deus está sobre esses homens. Tudo que nós vemos hoje está sob a ira de Deus. E no futuro serão julgados, né? Então as coisas não passam impunes diante de Deus. E Paulo, escrevendo, continua: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios conhecimentos, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então tudo que vemos, e muitos, mesmo no nosso meio, também eles têm conhecimento de Deus. E mesmo aqueles que estão fora, eles têm conhecimento de Deus. Hoje a palavra de Deus é pregada em todo canto, pela internet, pela rádio, televisão. Todos os homens hoje têm conhecimento de Deus, mas não fazem caso do conhecimento de Deus, endurecem seus corações. E a palavra de Paulo continua: mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves e quadrúpedes. Então hoje nós vivemos tudo centrado no homem, né? O homem não quer saber de Deus, só quer saber dele mesmo, né? E o mais grave é que isso está entrando nas nossas igrejas. Eu quero alertar os irmãos para despertarem, né, para a palavra. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. E por falta de conhecimento, muitos têm seguido doutrinas de demônios, né? Eu até pedi um livro que me deixou bastante surpreso, né? e aflito. O título do livro era Cristianismo Diabólico. Eu, quando vi esse título, me surpreendi e fiquei interessado em ler esse livro. Mas depois tinha no subtítulo, né? Sem Jesus, sem cruz e sem santificação. É o cristianismo que hoje se prega em muitos lugares, e muitos têm sido levados ao inferno por essa mensagem diabólica, né? E nós vemos que hoje tem sido relativizado a verdade de Deus. Ele diz, Paulo, continuando em Romanos, ele diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Hoje o homem está em primeiro lugar. A satisfação dos desejos do homem está em primeiro lugar. Daí é que tem sido muito pregado em muitos lugares a teologia da prosperidade, porque o homem em primeiro lugar. Deus está em último plano, ou Deus quase não existe, e prega um paraíso terreno. Nós não estamos aqui, nós não fomos criados para viver aqui. Nós fomos criados para viver aqui manifestando a glória de Deus, na esperança de nós um dia estarmos com o Senhor na nossa pátria celestial. Nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. O que se prega hoje é o paraíso terreno, como se o homem fosse feito para viver eternamente aqui. Mas não, nós fomos feitos para estar aqui manifestando a glória de Deus. E Paulo continua no verso 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Nós vemos isso hoje, né? Hoje não se pode falar porque é intolerância religiosa, é homofobia,
Mas não é isso que Deus fez. Deus criou tudo certo, macho e fêmea. Mas nós vemos isso hoje, como diz Paulo, né? Até as mulheres mudaram na sua forma natural de relacionamento. Isso é contrário àquilo que Deus criou. E muitos têm aceitado isso. Mas nós não podemos aceitar isso. Nós devemos nos preparar para isso, para combater essas coisas que são contrárias à palavra de Deus, contrárias à verdade que está escrita. Nem que tenhamos que passar por sofrimento, temos que passar por perseguições, e nós devemos nos preparar que a igreja vai passar por isso. É o momento de cada um, soldado de Cristo, se preparar para isso. Eu tive no seminário um professor que dizia, já naquela altura, mais de 20 anos atrás, que Jesus Cristo é o único general que prepara o seu exército para morrer. Aquele que é soldado de Cristo tem que estar preparado para morrer. Enquanto os outros exércitos preparam os seus soldados para matar, para não morrer, para ir para frente e matar o maior número de adversários, de inimigos, Jesus nos prepara para morrer. E Ele, quando nos chama para sermos discípulos, diz, venha e morra, né? Então nós não estamos aqui para viver, mas para entregar as nossas vidas por Cristo, entregar as nossas vidas pela verdade. É isso que eu queria dizer, deixar para os irmãos nessa tarde, que meditássemos profundamente e víssemos o caminho que estamos a tomar, que é a Igreja de Cristo, que a Igreja, entre aspas, está tomando, né? Porque a Igreja de Cristo, ela é santa, una, indivisível. É aquilo que Jesus Cristo disse, que as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Amém. Esse cristianismo diabólico não vai prevalecer sobre a Igreja de Cristo. Ela é uma igreja vitoriosa, é uma igreja triunfante, é uma igreja composta por aqueles que estão se preparando, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro para ter um encontro glorioso com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E nós devemos prestar atenção, nos preocupar para fazer parte dessa igreja, a igreja gloriosa, a igreja vitoriosa. E a palavra de Deus continua. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. E nós vemos isso tudo, mulher com mulher, homem com homem, e isso está sendo considerado como natural no seio de muitos crentes. Nas nossas escolas, nas escolas, as crianças têm sido ensinadas sobre isso. E eu alerto aqui os pais, para não terceirizarem a educação dos seus filhos. Os pais cristãos devem ter responsabilidade sobre seus filhos, sobre aquilo que eles aprendem nas escolas. Hoje as escolas já não ensinam mais, não ensinam apenas conhecimento científico, matemática, geografia, física, português, ciência, mas as escolas hoje se tornaram um ponto de doutrinação das crianças, e as crianças estão achando isso como natural. É nossa tarefa, é nosso dever assumir a responsabilidade na educação dos nossos filhos. A palavra nos diz que os filhos são herança do Senhor. É a responsabilidade de nós cuidarmos da herança do Senhor, porque seremos cobrados naquele dia de como nós educamos a herança do Senhor, como nós cuidamos da herança do Senhor. Os filhos não são nossos, são filhos do Senhor, que dão a responsabilidade de nós criá-los na sua palavra, criados na verdade, criados no temor e obediência a Cristo. Então essa palavra que eu queria deixar para os irmãos, esse alerta, os irmãos refletissem e vissem o que se passa na nossa sociedade. Isso não se passa só aqui no Brasil, mas se passa em todo o mundo. Hoje o mundo todo está contaminado com essa rebeldia contra Deus. E Deus nos entregou a sua própria sorte. E tudo merecerá o devido castigo no último dia. Naquele dia, todo mundo será julgado por aquilo que tem feito para desviar
aquilo, distorcer aquilo que Deus criou. Na mesma linha de pensamento e no mesmo espírito, eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos que se encontra no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 ao 12, que diz assim a palavra do Senhor. Grandiosa e maravilhosa palavra. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, como eu falei anteriormente, nós podemos observar em vários lugares vários comportamentos, atitudes, culturas diferentes nesse país. Mas uma coisa só nos une: a verdade de Deus. E vivemos um tempo difícil onde várias teorias, várias teologias, elas têm sido colocadas como se fosse verdade. Alguns homens, algumas mulheres, pessoas que se dizem cristãs, falando em nome do Senhor, essas pessoas simplesmente elas começam a doutrinar, a pregar, a falar sobre coisas inexistentes na palavra de Deus e criam em sua própria consciência, em sua própria cabeça, um Deus para elas. Um Deus que não é o bíblico. E pasmem, pessoas que há muito tempo militam no Evangelho, mas que por algum motivo, e a gente sabe qual é ele, aquilo que a palavra fala, que nos disse aqui em 2 Tessalonicenses, que é a mentira, as pessoas muitos estão sendo enganados, ensinados de forma errada. Várias teologias, várias interpretações errôneas da palavra do Senhor, interpretações a seu bel prazer, ao qual muitas vezes criam essas teologias, essas teorias que não nos levam a lugar nenhum a não ser a errar. Simplesmente errar e continuar no erro. Como já foi falado aqui, o próprio em Oséias 4,6, Deus disse que o povo perece por falta de conhecimento. E Jesus em Mateus, agora me foge o capítulo, ele também reforça essa palavra de Deus, onde ele diz que o povo perece justamente por não conhecer a verdade, por não conhecer a palavra do Senhor. E o próprio Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outras alternativas, a não ser aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Então hoje nós vivemos um tempo da hipergraça, da supergraça, onde tudo se pode, tudo se deve, e a gente esquece que o nosso Deus é um Deus de princípios, onde nós esquecemos que desde o princípio Deus criou regras, e essas regras precisam ser obedecidas, não é? Nós esquecemos que o pecado original, ele veio da desobediência. O pecado original é desobediência. E nós, muitas vezes ensinados erroneamente, estamos trilhando o caminho da mentira, assim como está escrito aqui em 2 Tessalonicenses, e vivendo um evangelho falso, vivendo um evangelho que não nos levará à salvação. Por isso que Jesus nos advertiu que naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu libertei. E Jesus, infelizmente, para muitos dirão: aparta de mim, praticante da iniquidade, eu não vos conheço. Então nós precisamos estar atentos àquilo que está escrito, né? Não se pode acrescentar nenhum tio a essa palavra, nenhuma vírgula a essa palavra, né? Infelizmente, nós vemos em nosso meio pessoas dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, precisa ser reavaliada, porque ela não é para essa época.
E eu vinha no caminho falando para o pastor, comentando com o pastor Celestino, dizendo algo desse tipo, algo que Jesus disse, está escrito na palavra. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Deus é imutável. A imutabilidade é um dos atributos, obrigado pastor, atributos internos do Senhor, né? Deus é amor, é verdade e é justiça. Deus não somente é amor, mas Deus é amor, verdade e justiça, e todos nós seremos julgados pelos nossos atos, por aquilo que nós fizemos. Se nós desobedecemos a palavra, nós seremos julgados, com certeza. Então, tem muita gente pregando por aí a hipergraça, a supergraça, que Deus é somente amor. Realmente Deus é amor, mas é verdade, é justiça e é fogo consumidor. Então nós precisamos estar atentos a tudo que se prega, a tudo que se fala, né, para que não sejamos ensinados no erro e prossigamos em errar. Porque a própria palavra diz que é necessário que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer. Né? E conhecer vai muito mais além do aquilo que as pessoas dizem para a gente. Quantas vezes as pessoas, isso já acontece em trabalho, escola, em ambientes onde se vive em comunidade, que algumas pessoas falam para você, para nós das outras, e quando nós passamos a conhecê-las é totalmente diferente daquilo que essas pessoas passam para a gente. Então, é necessário que a gente possa estar atentos a isso, a verdadeiramente conhecer a Deus, conhecer a palavra e a sua verdade, e conhecer também a sua vontade, né? Não é a vontade do homem, mas a vontade de Deus. Uma vez, há muito tempo atrás, um dos principais reformadores da igreja, Martinho Lutero, ele disse uma frase que ela é muito importante e ela é viva até hoje. Ele disse o seguinte: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Então nós precisamos, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, essas inúmeras teologias que dizem levar ao Senhor, nós precisamos estar atentos, porque não há caminhos, não há alternativas. O único caminho, a única alternativa chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então nós precisamos, não é determinado tipo de teologia, não é determinado tipo de louvor, não é aquilo que muitas vezes o homem tem passado por aí, que tem levado muitos à perdição. Nós precisamos realmente estar atentos à palavra. É algo que me chama muita atenção, eu sou um dos defensores, e falo para todo mundo. Igreja cristã precisa ter ensinamento da palavra. O ministério de Jesus foi baseado em 3 ações, 3 ordens: cura, ensino e libertação. Percebam os irmãos nobres ouvintes que várias passagens bíblicas Jesus está sentado ensinando, né? E Jesus ensinando. Então parece que se perdeu um pouco disso no caminho, né? Quando isso se perde, quando isso é deixado para trás, o inimigo avança, porque nós não estamos combatendo justamente com a verdade que deveria estar sendo ensinada, e ela está sendo substituída por subterfúgios, por coisas que preenchem, né, esse tempo, preenchem as atividades da igreja. E isso é muito sério, nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar atentos, precisamos estar ligados naquilo que está ensinado. Está sendo ensinado por muitos que se dizem homens de Deus, mas na verdade não são de Deus. Eu peço todos os dias a Deus que nas minhas orações, que me ajude, venha sobre mim o espírito de discernimento, para que eu possa realmente discernir se algo é de Deus ou não, para que eu não seja ensinado de forma errada ou absorva aquele conteúdo de forma errada. Então, portanto, essa é a minha palavra. Toda sexta-feira, das 16 às 17 horas, você ouve aqui na Sara Brasil FM 97,1 o programa Celebrando a Vitória, na comunicação do pastor Davi Dória. Ouça e participe!